Três assuntos para começar o dia: o 7 de setembro, a anistia e a Vaza Toga 3. E o 7 de setembro começou com um editorial do jornal Estado de São Paulo dizendo que o Supremo precisa voltar à normalidade. É justamente porque a democracia venceu os seus inimigos que o STF precisa reconhecer que a era das excepcionalidades contra o golpismo chegou ao fim. O jornal acredita que o julgamento dos acusados de tramar um golpe de Estado pode representar não só um civilizado acerto de contas da democracia brasileira com seus inimigos recentes. Ele ainda afirma, abre aspas, este jornal espera que a conclusão da ação penal 2668 também seja o marco de transição para uma nova fase do Supremo Tribunal Federal, que nada mais seria do que um retorno da Corte ao leito da normalidade institucional. Fecha aspas. Quem leu o editorial vê que o jornal torce pela punição exemplar dos eventuais condenados, porque ela encerrará o período mais turbulento da história constitucional, inaugurada em 1988. E ainda disse que a sobrevivência do próprio Estado Democrático de Direito foi posta em xeque. Bem, esse editorial do Estadão, desse 7 de setembro, é um retrato da seletividade e da incoerência que vem marcando parte da grande imprensa brasileira. O jornal celebra o que ele chama de retorno à normalidade institucional do Supremo Tribunal Federal, como se a simples conclusão do julgamento dos réus dos supostos atos golpistas fosse suficiente para encerrar um período de excepcionalidades jurídicas. Ele chama de acerto de contas da democracia aquilo que na prática muitos juristas já apontaram como um processo cheio de irregularidades. Além das irregularidades, tem atropelos e até denúncias graves vindas de dentro do próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas, curiosamente, nada disso encontra espaço na análise do jornal. Para o Estadão, a democracia só correu risco por causa dos acusados, não por causa das arbitrariedades cometidas em nome da sua defesa. É no mínimo patético, né? Enquanto os réus estavam sendo julgados, todas as medidas de exceção eram justificáveis. Agora, com Bolsonaro e os outros réus praticamente condenados, o jornal acha que está na hora da Suprema Corte voltar ao normal. Ou seja, a exceção só é aceita quando serve a determinados fins políticos. Se isso aí é normalidade democrática, fica difícil não enxergar aí a ironia, né? Mas a população brasileira mandou o seu recado. E ele foi endereçado aos políticos, aos iluminados, ao governo, à esquerda que não consegue juntar aí 10 gatos pingados em uma manifestação, mas principalmente ao mundo. Nesse 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam as ruas de diversas capitais do país em manifestações com pautas voltadas à defesa da liberdade de expressão, críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ao atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em todas as capitais brasileiras, o cidadão mostrou aí a sua indignação com o que está acontecendo no país. E a história
Ela mostra que as grandes mudanças sempre começam com a população nas ruas. Veja aí alguns principais posts publicados nas redes sociais. Copacabana, Rio de Janeiro. Belo Horizonte, em Minas Gerais. Agora você vê Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa aí é Salvador, na Bahia. Florianópolis, em Santa Catarina. E na Avenida Paulista, em São Paulo. E como publicou a Revista Oeste, o medo acabou. O Brasil está mudando. E por falar em mudanças, o projeto de anistia acirrando aí a polarização, né? A esquerda anistiada é contra. Os criminosos do passado dizem agora sem anistia. Quando esse assunto é ventilado, a turma está ficando nervosa, começa a dar piti, né? O Hugo Mota empurrou a anistia até onde ele pôde, agradando aí o governo e o Supremo, e desagradando aqueles que o elegeram. Ele está sendo pressionado por todos os lados, mas até o governo já sentiu que dessa vez o projeto vai passar. Lula já disse que vai vetar, e com certeza, em ato contínuo, o veto dele vai ser derrubado. Mas ainda tem o Senado, e de onde a gente menos espera é que não sai nada mesmo, né? O Alcolumbre está vendido, não vai fazer nada que desagrade nem o governo e nem o Supremo. Mas veja aí o que o Hélio Beltrão disse em entrevista à CNN. O projeto da anistia é a pauta mais importante do país nesse momento, porque é a pauta da pacificação tão necessária. Isso porque a gente vive, Leandro, uma radicalização danosa das duas partes, e a gente também vive uma grave situação de abusos do judiciário, que condenou esses vândalos do 8 de janeiro num processo problemático. A gente está vendo sinais, então, de que o Congresso pode começar essa discussão em breve, isso é ótimo, é um sinal excelente, porque o processo do 8 de janeiro foi problemático por vários motivos, vamos relembrar. A acusação não individualizou as condutas criminosas, a acusação não conseguiu provar que foi um ato coordenado. A tese de que aquele vandalismo criminoso teria sido tentativa de golpe não se sustenta. Rolou abuso de prisões preventivas também. As penas das pessoas condenadas foram consideradas excessivas pela torcida do Flamengo e por boa parte do mundo jurídico. As defesas dos acusados não puderam fazer sustentação oral, salvo da primeira meia dúzia aí de julgados. Teve sobreposição dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, que na visão de muitos juristas, inclusive do ministro Fux, são o mesmo crime e, portanto, não podem ser duplamente aplicados. Então, o Congresso precisa mesmo se debruçar sobre isso. O caminho legal para resolver isso é, sem dúvida, o voto dos parlamentares. É claro que, como toda lei, depois o Supremo Tribunal Federal, com aquela ajudinha da provocação pelo PSOL, vai ter a conveniente oportunidade de declarar a anistia inconstitucional. Mas aí já é outra briga. A proposta da oposição na Câmara me parece um ponto de partida mais adequado, porque ela está encabeçada por aqueles que legitimamente representam melhor esses brasileiros diretamente prejudicados, né? Não me consta que o Alcolumbre já tenha ido até a Papuda visitar os presos. E ele tem jogado no time do alinhamento do Supremo Tribunal Federal, sempre atrapalhando as iniciativas do Congresso que tenta resgatar a sua soberania. Então, o perigo é o texto articulado pelo Alcolumbre no Senado ser morninho, feito para não desagradar ao Supremo. E isso não só deixaria de restaurar a justiça proporcional para os vândalos, como também não vai pacificar o país. Então vamos ver, Leandro, como é que isso se desenrola no Congresso. E é por isso que, para o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, a anistia tem que ser ampla, geral e restrita. Líder do PL defende anistia a todos os envolvidos no 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro. Mas existe uma corrente que defende a anulação de todos os processos em vez de anistia. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lembrou de uma coisa muito importante. Veja essa publicação que ele fez. Para os que ficam repetindo que não se deve defender a anistia e sim a anulação, é preciso lembrar que não existe em nosso ordenamento jurídico
hipótese de anulação de decisão judicial por meio do legislativo. Anulação tem que ser feita pelo próprio órgão. Nesse caso, o Supremo é que teria que reconhecer as nulidades e, assim, anular o processo. Ao Legislativo, cabem apenas duas hipóteses: mudar a lei e, assim, extinguir os tipos penais eventualmente utilizados nas condenações e, assim, a lei mais benéfica retroagiria para beneficiar os réus, ou então anistiá-los. E mesmo que o milagre aconteça e a anistia for aprovada, ainda tem o Supremo e as ações que o PSOL e o PT vão encaminhar, né? Mas como disse o Hélio Beltrão, isso é assunto para ser discutido depois. É bom lembrar que outros ministros do Supremo estão aí na mira da Lei Magnitsky. E talvez eles possam fazer vista grossa para a anistia apenas por uma questão de sobrevivência. E aí vão jogar o Alexandre de Moraes e só ele aos leões. Basta mudar o discurso e dizer que a decisão do Congresso é soberana. E assim eles vão fingir que não cederam e não perdem as contas bancárias, os cartões de crédito e os respectivos patrimônios no exterior, né? Muitas vezes camuflados por meio de empresas cujos sócios são os próprios familiares. Aí eles botam um pé no freio e param de fazer politicagem. Se optarem por questionar a decisão dos parlamentares, a retaliação pode ser uma enxurrada de processos de impeachment. Talvez não agora, com esse presidente do Senado que tem aí, mas com um novo Congresso que vai chegar em 2026. Já falamos de algumas aberrações, né? E não custa nada falar de mais uma, a Vaza Togra 3 e o silêncio da nossa imprensa. E tem também a denúncia que mostram os métodos aí nada republicanos usados pelo ministro recentemente, né? Veja o que postou o deputado Eduardo Bolsonaro. Respondendo ao senador Flávio Bolsonaro, Tagliaferro confirma uma denúncia estarrecedora. Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão com base apenas em uma matéria jornalística, sem verificar a veracidade ou autenticidade das informações. E teve um advogado que pediu a soltura de Jair Bolsonaro após denúncias contra Alexandre de Moraes. Veja o que postou o Davi Agape. O advogado Oswaldo Meza Batista, de Mato Grosso do Sul, ingressou ontem com habeas corpus no STF, pedindo a soltura de Jair Bolsonaro. Na petição, Batista aponta fraudes cometidas por Moraes, denunciadas por Eduardo Tagliaferro no Senado. Ele também menciona as denúncias de uso indevido de sistemas do TSE e a criação de uma força-tarefa paralela que eu e Eli Vieira revelamos na Vaza Toga 2. Por fim, Batista argumenta que aos 70 anos, Bolsonaro sofre constrangimento ilegal com tornozeleira eletrônica, restrições de contato e proibição do uso de redes sociais e pede a revogação imediata das medidas cautelares. Agora a manchete, você vê aí, advogado de Mato Grosso do Sul pede soltura de Bolsonaro após denúncia de fraudes por Moraes. O Senso Crítico publicou um post bem interessante sobre Alexandre de Moraes, que reitera o que é a rotina nos processos conduzidos por ele. Olha aí. Para a maior rede de televisão do país, porta-voz oficial do governo,
E agora, parece que também do ministro Alexandre de Moraes, as denúncias de Eduardo Tagliaferro simplesmente não existem. As empresas do Grupo Globo se transformaram aí em um braço de comunicação do governo e agora também do ministro Alexandre de Moraes, deixando de lado o seu papel de fiscalizar o poder, né? Essa acusação é muito forte porque a mídia, em uma democracia, deveria atuar como um contraponto aí às autoridades, garantindo pluralidade de vozes, melhor dizendo, e a transparência também das instituições. O que impressiona é a ignorância deliberada de denúncias feitas pelo ex-assessor do próprio ministro. Se tais denúncias envolvem censura, adulteração de provas e outras práticas abusivas, caberia à imprensa, em tese, dar destaque a elas, né? Investigá-las e apresentá-las ao público. E quando ela não faz isso, reforça a percepção de parcialidade e alinhamento político que acaba minando aí a confiança no jornalismo, infelizmente. Essa situação também revela uma distorção estrutural, quando veículos independentes e vozes críticas podem ser sufocados por pressões políticas ou judiciais. Uma emissora de grande alcance se consolida como porta-voz oficial, contribuindo para a formação de uma narrativa única. Isso é perigoso, né? Porque aproxima o país de um modelo de comunicação típico de regimes autoritários, onde a mídia majoritária funciona como um instrumento de poder em vez de mediadora entre sociedade e Estado. Por fim, há uma contradição. A mesma emissora que deveria zelar pela liberdade de expressão e pela verdade jornalística, ela é omissa e tudo indica conivente com as práticas de censura, justamente aquilo que ela deveria denunciar. Infelizmente, outros grandes veículos aí, apesar de terem dado a notícia, não estão dando o destaque que ela merece. O que a gente precisa saber é o real motivo dessa omissão.